Olá, aqui é o professor Leandro Campos. Vamos aí no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220 de 75, e o seu respectivo regulamento, que complementa o Decreto 2479 de 79. Nesse vídeo nós vamos estudar as penalidades, e aí você já vai ficar ligado, ligada, porque é o ponto de maior concentração de questões em prova, ok? Então onde você mais vai... Ah, professor, não cai questões dos outros planos. É claro que cai, eu estou falando que esse aqui é o maior. Esse aqui é onde as bancas mais gostam de pegar, todas as bancas, tá? Então vamos lá? Vamos começar nossa viagem aí, vamos lá. Então, das penalidades. Estatuto regulamenta as penalidades. Quais são as penas disciplinares aqui? Ó? Advertência, repreensão, suspensão, multa, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria, jubilação ou disponibilidade. Vamos com calma, né? Primeiro ele vai falar sobre a advertência. A advertência será aplicada verbalmente em casos de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Advertência, verbal. Então você não esquece, tá? Isso é cobrado em prova. A advertência é uma punição fornecida verbalmente. Ah, é esporro, professor? Não, esporro é uma coisa, advertência é outra. Esporro é esporro. Esporro você vai tomar todo dia, todo mundo toma todo dia. Advertência, você tem uma sindicância, tem um procedimento, né? Aquilo é registrado no órgão de pessoal, fica ali na sua ficha, né? E aí o detalhe é que ela é aplicada verbalmente e em casos de negligência. Ah, o que é o caso de negligência? É subjetivo. As bancas, elas costumam colocar, em casos de negligência, qual é a pena aplicada? Aí você vai colocar a advertência, simples assim. A repreensão já é uma pena um pouco mais grave, né? Não é uma pena grave, mas ela é um pouquinho mais grave do que a advertência, né? Por isso está na gradação aqui. Será aplicada por escrito, ó, já mudou. Em casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Então, os detalhes aqui da repreensão. Ela é por escrito, ela é aplicada em casos de desobediência, também subjetivo, falta de cumprimento dos deveres, aí você tem os deveres, aí faltou com o cumprimento dos deveres, repreensão. E também uma punição muito importante aqui, na reincidência específica já punida com advertência. Então, o servidor, caso de negligência, tomou advertência. Aí, negligência, de novo, não vai tomar outra advertência, ele vai para repreensão. Então, cuidado em questão de prova. Eles podem colocar, fulano já é reincidente na pena de advertência. Ou então, praticou uma negligência de maneira reincidente. De maneira reincidente, então não é advertência, é repreensão. Agora vamos para a suspensão. Aí tá seguindo, ó, tá vendo? Advertência, repreensão, suspensão. É aplicada em casos de falta grave. De respeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de demissão. Reincidência em falta já punida com repreensão. Então esse 1 e o 2 aqui, eles podem ser analisados conjuntamente. Falta grave, mas a demissão também é uma falta grave, também é aplicada em falta grave. Tá, mas a suspensão é uma falta grave, não tão grave a ponto de ensejar, de aplicar uma demissão. E aí o caso concreto é que vai dizer, deixem aberto aqui as possibilidades aqui para a autoridade competente, né, que vai aplicar a punição. Então, falta grave é demissão, mas se não for tão grave a ponto de aplicar a demissão, você pode aplicar a suspensão, né? E também na reincidência já punida com repreensão. Tomou repreensão, é reincidente? Agora você vai tomar uma suspensão. E como é que é essa suspensão? Ela não pode exceder a 180 dias. Essa suspensão você vai para casa, você vai ficar em casa, sem receber, bonitão, sem receber. Tá pensando que vai receber? Não, cara. Ficar em casa recebendo não é punição, né? Pelo amor de Deus. Aqui você fica até 180 dias. Pode ser 30, pode ser 15, pode ser 40, não sei. Não pode exceder a 180 dias. Tá? Tudo isso aqui responde a processo. Né? Para aplicar essa punição tem que ter procedimento. Tá? O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo, lógico, né? Inclusive isso aqui você não vai receber.
E no parágrafo 3º, muito importante, quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato do funcionário, poderá ser convertida em multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas do trabalho normal. Aqui é a previsão de uma outra pena que não está... está aqui. É a previsão da pena de multa, que tem estatuto que prevê, tem estatuto que não prevê. Aqui é a pena de multa. A pena de multa, ela não é aplicada isoladamente. Eu vou aplicar uma multa para ele. Não. Para o servidor receber uma pena de multa, porque primeiro ele tomou uma suspensão. E essa suspensão depois foi convertida em multa. Em vez de aplicar a suspensão, aplica uma multa. Por quê? Por conveniência do serviço. Porque, por um lado, ele vai tomar uma suspensão, tem que ficar em casa, né? Mas, por outro lado, vai fazer falta aqui porque o chefe precisa dele, sabe? Falta gente, o trabalho dele é necessário. Então, se for esse o caso, por essa conveniência, uma conveniência do serviço, a pena de suspensão ela pode ser convertida em multa. E como é que vai funcionar? Ele vai trabalhar nos horários normais de trabalho, horário de trabalho normal, só que ele só vai receber 50%. E os outros 50% ficam retidas com o Estado a título de multa. Então o cara ganha R$5.000. No caso de tomar uma suspensão que for convertida em multa, ele vai ganhar R$2.500. Durante quanto tempo? Durante o período que for estabelecido para a pena de suspensão dele. Foi 40 dias de suspensão. Então, durante esses 40 dias, ele só vai receber a metade. Não, foi 60 dias. Então, durante esses 60 dias, ele só vai receber a metade. Agora, cuidado. O fato dele só receber a metade não significa dizer que ele vai trabalhar só meio expediente, porque isso aí também é cobrado em prova. Não, ele vai trabalhar no seu horário de trabalho normal. Mesmo horário de entrada, mesmo horário de saída. Só que ele só vai trabalhar, só vai ganhar a metade. Tá? Iniciativa do chefe imediato do funcionário. Destituição de função. Aqui a punição é para a função, ele perde a função. Função de confiança, né? Dar-se-á, quando verificada, falta de exação no cumprimento do dever. Falta de exação é falta de empenho, falta de dedicação, né? Não teve exação, não teve empenho, não teve vontade e no cumprimento do dever. Então aquele é destituído da função, né? Se uma pessoa que tem uma função de confiança, ele perde essa função de confiança e continua lá no cargo, dependendo do que foi a falta de exação, né? Porque pode ensejar também a perda do cargo, mas depende, tá? O disposto neste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando o destituído for também ocupante de cargo efetivo. Aquilo que eu falei. Ele perde uma função de chefia, por exemplo. Essa função de chefia, ele foi destituído dessa função, porque praticou um ilícito, né? Ou teve falta de exação. E dependendo dessa falta de exação, dependendo desse ilícito, ele pode sofrer uma punição também no cargo efetivo, né? Tomar uma suspensão ou tomar uma demissão, não sei. Aí vai depender do caso. Demissão. Esse aqui também é muito cobrado. Muito cobrado. Demissão. Aplicada nos casos de... Isso aqui você tem que saber. Falta relacionada ao artigo 40. Quando de natureza grave. São lá os deveres, obrigações, tudo. A juízo da autoridade competente. Quando for de natureza grave, né? Natureza grave. Se não for grave, não é demissão. Ou se não for tão grave a ponto de gerar uma demissão, pode aplicar a suspensão. Incontinência pública e escandalosa é subjetivo. Caso concreto que vai dizer, tem uma questão aí que vai trazer um julgado nesse sentido, tá? A jurisprudência que vai pegar os casos e encaixar nessa expressão, incontinência pública e escandalosa. Mas você, em questão de prova, é só você entender que isso é causa de demissão e se cair um caso concreto que já foi julgado pela jurisprudência, você vai analisar, poxa, isso é incontinência pública e escandalosa. Prática de jogos proibidos, né? Não pode, né? Jogo do bicho, essas coisas. Embriaguez habitual ou em serviço. A embriaguez habitual não é em serviço, hein? É ou em serviço. Professor, eu bebo final de semana direto. Não tem problema não, filho, pode beber. O negócio aqui é uma embriaguez, né? Ela está sendo tratada como patologia, como, eu não sou médico, não sou da área médica, mas é como doença, né? A pessoa vai fazer tratamento, dependência em drogas também.
Agora, se não tiver jeito, né, filho? Se não tiver jeito, aí não tem jeito, né? O cara é quanto mais. Tem gente que consegue se recuperar, mais ou menos, aquela coisa e vai. Ou em serviço, embriaguez em serviço, nem pensar, né? Aí tu tá dando mole. Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Quer dizer, você ofendeu uma pessoa fisicamente, você a partir de você a agressão. Que pessoa é essa? Um servidor, colega seu de trabalho ou particular. Agora, e aí isso é causa de demissão. Agora, se você estava agindo em legítima defesa, aí cabe a você provar isso, aí tudo bem, o Estado não quer que você também fique apanhando. Se a pessoa de lá agrediu e você só agrediu para se defender, né, você respondeu aquela agressão, aí é legítima defesa e tudo bem. Abandono de carro. Olha, um problema com relação a isso aqui. Deixa eu pular aqui e depois eu volto. Olha aqui, ó. Parágrafo 1º, ele vai dizer. Parágrafo 1º de onde, meu filho? Olha aqui, ó. DL 220, o estatuto, tá? Considera-se como abandono de cargo a ausência ao serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Tá, faltou 10 dias consecutivos, sem justa causa, sem justificativa, abandono de cargo, causa de demissão, previsão do Decreto-Lei 220, Estatuto. Agora, olha o regulamento, Decreto 2479. Considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. E aí, meu filho, e aí, primeiro, o que está valendo? O que está valendo é o estatuto, porque o regulamento pode contrariar o estatuto, né? Tecnicamente é assim. Agora, em questão de prova, teve um problema, porque tem questão de prova aí que perguntou, de acordo com o estatuto, 10 dias. Teve outra que perguntou isso, mas não falou de onde vinha. E aí você vai ver, aí vai depender do que está sendo perguntado. Tem duas questões aqui que você vai passar por isso aí, beleza? Segura aí. Então, abandono de cargo, ausência ao serviço sem justa causa por 20 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Aí aqui são 20 dias interpoladamente, não são consecutivos. São 2 aqui, 3 ali, mas aí depois voltou para o trabalho, depois faltou mais 10. Durante um período de 12 meses, assim, qualquer período de 12 meses, tá? Pode ser de 1º de abril de um ano até 1º de abril do outro ano. São 20 dias intercalados, interpolados, jogados, né? Insubordinação grave em serviço. A mesma coisa da incontinência pública escandalosa, é subjetivo. O caso concreto é que vai ser enquadrado nisso aí, né? Ineficiência comprovada com caráter de habitualidade no desempenho dos encargos de sua competência. Então você é ineficiente comprovadamente e não é uma vez só não, é de forma habitual. De forma habitual. Aí o caso concreto também que vai dizer o que é. Desídia no cumprimento dos deveres. Desídia é deixar para lá, né? Desidioso, vagaroso, lento, né? É lento para cumprir os deveres. Também caso concreto. A cassação de aposentadoria ou da disponibilidade, né? Tem a jubilação lá, falando lá no começo, quer ver? Ó? Aqui, ó, cassação de aposentadoria, cassação de jubilação e cassação de disponibilidade, né? A aposentadoria foi cassada, jubilação é a aposentadoria do professor. A sua jubilação foi cassada ou a sua disponibilidade foi cassada. Não é que a jubilação é a punição ou a disponibilidade é a punição. O que é a punição é a cassação da jubilação e a cassação da disponibilidade, tá? Porque você praticou ilícito enquanto você estava na ativa. Então volta para cá. Já está isso tudo, nossa. Então, aí depois a cassação de aposentadoria, aí ele não fala aqui na cassação da jubilação, mas a jubilação é a aposentadoria, né? Só que é do professor. Eu não sei nem se eles usam esse nome hoje em dia, mas antigamente era falado assim. Acho que ainda fala, né? Será aplicada se ficar provado em inquérito administrativo que o aposentado ou disponível. Disponível que está em disponibilidade, né? Praticou, quando ainda no exercício do cargo, falta suscetível de determinar demissão. Quer dizer, ele praticou uma falta que é suscetível de demissão, ainda no exercício do cargo, só que quando saiu a decisão ele já estava aposentado, ou já estava em disponibilidade. Então o que vai fazer? Caça a aposentadoria dele, por exemplo. O que é caçar a aposentadoria? Ah, professor, ele volta ao trabalho. A pessoa pensa que voltar ao trabalho é punição. Não, cara, ele não vai voltar ao trabalho, não. Ele não vai voltar ao trabalho, mas também ele não vai receber mais a aposentadoria dele. Vai ficar sem receber a aposentadoria. Por quanto tempo? Foi cassado, acabou. Não vai receber mais.
Ah, coitado. Ué, por que coitado? Ele praticou ilícito grave. Ué, o problema é dele. A disponibilidade é a mesma coisa. Não volta mais, ou seja, não será mais aproveitado, né? Aproveitamento, que decorre da disponibilidade. E também não vai mais receber os proventos da disponibilidade. Simples assim. Por quê? Porque quando no exercício do cargo praticou uma falta suscetível de aplicar demissão. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública aprovada à má-fé, quer dizer, ele acumulou quando não podia acumular, né? Desde que haja má-fé, porque se não tiver má-fé, for de boa-fé, eles vão pedir para você escolher um, né? Ah, acumulou 2 que não podia acumular. Aí, mas foi de boa-fé. Foi de boa-fé, então escolhe um. Ah, não, foi de má-fé. Então de má-fé você vai perder os 2. Perdeu a nacionalidade brasileira e aí caçou tudo aí. Será cassada a disponibilidade ao funcionário que não assumir, no prazo legal, o exercício do cargo ou função de que for aproveitado. Quer dizer, ele está em disponibilidade, foi publicado o ato de aproveitamento dele, ele vai ter o prazo para entrar em exercício e ele não entra em exercício dentro do prazo estabelecido, né? Então será cassada a disponibilidade. O estatuto ele já fala isso lá atrás, né? Lá atrás, assim, no começo do estatuto ele fala isso, né? Ele fala lá do provimento e tal, e aqui só repete. Prescreverá em 2 anos a falta sujeita às penas de advertência, repreensão, multa ou suspensão. E em 5 anos, a falta sujeita a penas de demissão ou destituição de função, cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Essa prescrição aqui prevista na penalidade é diferente da prescrição que está prevista no direito de petição. Lá no direito de petição, a prescrição é para você entrar com um procedimento. Eu quero que aplique a invalidação de uma advertência que eu tomei. Eu quero que... Isso é direito de petição. Aí tem a prescrição lá. Eu quero entrar com um processo administrativo, impugnar alguma coisa, direito de petição. Eu quero entrar com um processo administrativo para requerer um direito patrimonial, direito de petição. Aí você vai para aquela prescrição lá. Essa daqui é outra coisa. Essa prescrição aqui do artigo 57 do DL 220 é prescrição para aplicar a punição. É uma prescrição específica para a penalidade. Não é para retirar a penalidade, é para aplicar a penalidade. Para retirar a penalidade é lá do direito de petição. Você toma uma advertência, toma uma demissão, aí você entra, exerce o direito de petição para retirar aquela advertência ou para retirar, anular, né? Para anular, invalidar aquela advertência ou aquela demissão. Aí você vai ter aquele prazo lá para entrar com o procedimento. Essa prescrição é para aplicar a advertência. Então você praticou lá o ilícito, tal, merece tomar advertência, então tem que entrar com uma sindicância, tem que fazer um procedimento até você tomar uma advertência. Se o procedimento não for instaurado dentro de 2 anos, a contar da data da falta, essa advertência está prescrita. Por aquele ilícito, você nunca mais poderá ser punido, porque a prescrição, nesse caso aqui, é extinção da punibilidade. Vamos pegar um exemplo, demissão. Demissão está aqui, 5 anos, né? Vamos pegar um caso aqui, de 5 anos. Vamos lá, demissão. Embriaguez em serviço. Embriaguez em serviço. Não, esse aqui, ó. Ofensa física. Ofensa física em serviço. Você ofendeu fisicamente em serviço um particular. No dia tal. Isso é causa de demissão. Não foi legítima defesa, não. Foi legítima defesa. Foi você mesmo. É causa de demissão, certo? Certo. Mas essa demissão, ela é aplicada através de um processo administrativo, disciplinar, que é aquele que chama de inquérito administrativo, tá? São sinônimos. E esse PAD, ele tem que ser instaurado em 5 anos. Porque senão o quê? Prescreve. Se não for instaurado o procedimento dentro de 5 anos a contar da data do fato, filho, extinção da punibilidade. Você que agrediu fisicamente a pessoa, você não pode mais ser demitido por esse fato. Por esse fato. Mas se no outro dia você agrediu uma outra pessoa, aí é outra contagem de prescrição independente para aquele outro fato. Cada fato vai ter uma contagem diferente, entendeu? Por esse fato, por esse dia, por essa agressão específica, você não pode mais ser demitido porque está prescrito. Mas outros ilícitos, cada um vai ter seu prazo de prescrição. Então, 2 anos, essas mais brandas, né? A advertência, repreensão, multa e suspensão. E 5 anos o resto.
a demissão, destituição e cassações. É simples, né? É simples. A falta também é prevista como crime na lei penal, prescreverá juntamente com este. Porque o ilícito administrativo aqui, ele também pode ser, ao mesmo tempo, um ilícito criminal. Eu acabei de falar aí, agressão, acabei dando um exemplo de crime, né? Agressão física, né? Isso é lesão corporal, né? Aí eu falei até 5 anos. Você entendeu o exemplo, né? Eu tinha colocado até um outro antes, né? Embriaguez em serviço, tá? Embriaguez em serviço é causa de demissão, então 5 anos. Porque a agressão física, ela também é crime, né? É lesão corporal. E aí a prescrição ela será contada lá pela lei penal, será contada pelo Código Penal. E professor, qual é a prescrição lá do Código Penal? Meu amigo, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Se tiver direito penal na sua prova, se tiver esse ponto de direito penal, você vai lá e lê. Aí, é porque é um negócio, é uma tabela lá, vai até 20 anos, salvo engano. Aí depende da pena prevista para aquele crime específico. Mas o fato aqui, para você saber, se o ilícito administrativo também for considerado como crime, a prescrição esquece o artigo 57 do DL 220, que aí você vai aplicar a prescrição do Código Penal. Por isso que eu acabei dando exemplo aqui de agressão física, né? Botei 5 anos, mas a agressão física também é crime, né? Então você tem dois processos diferentes, um processo administrativo disciplinar para aplicar a demissão e um processo criminal para aplicar a punição criminal. Só que a prescrição aqui vai ser contada pela lei penal, porque também é um crime. Agora, o outro que eu falei, embriaguez em serviço. Embriaguez em serviço não é crime. Embriaguez em serviço causa demissão, aí sim, 5 anos, entendeu? Parágrafo 2º. O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente e interrompe-se pela abertura de inquérito administrativo. O inquérito administrativo aqui é o PAD. Né? Começa a contar o prazo de prescrição da data do evento. Né? Isso aí, beleza. E interrompe-se. Interromper é começar a contar do zero de novo. Porque olha só, vamos lá. 5 anos para demissão. Tá. Aí falta um dia para prescrever. Tá faltando um dia. Aí ele entra com o PAD. Quer dizer, a autoridade competente instaura o PAD. Faltando um dia. Passou 4 anos, 11 meses e 29 dias. Vamos lá. Falta um dia para prescrever. Aí foi instaurado o PAD. Aí você pensa assim, poxa, mas amanhã vai estar prescrito. Pois é. O PAD, uma vez instaurado, né, ou que a gente chama aqui inquérito administrativo, interrompe, começa a contar do zero de novo. Então começa a contar 5 anos de novo, da data da instauração, da abertura do processo disciplinar, ou também chamado do inquérito administrativo. Olha que louco, né? Olha que doideira. E suspensão é uma coisa, interrupção é outra, tá? Não é o caso de suspensão. Suspensão, o prazo para de correr e quando volta a correr, volta do ponto onde parou. Interrupção não. Não é interrupção, independente do prazo que já tenha corrido, vai começar a contar do zero de novo. Tá? Opa, questão. Agora tem questão pra caramba. Vamos lá. Segundo o estatuto, segundo o estatuto, Decreto-Lei 220, entre as hipóteses previstas na aplicação da pena de demissão está a caracterização do abandono de cargo. Preste atenção. Nos termos da legislação mencionada e para os fins exclusivamente disciplinares, considera-se abandono de cargo a ausência ao serviço. Aí tu tem letra A, 10 dias consecutivos, letra B, 30 dias. Olha isso. Vamos voltar lá? Olha aqui, ó. Parágrafo 1º de quê? DL 220. Do Decreto-Lei 220, fala abandono de cargo, 10 dias consecutivos. E no Decreto 2479, 30 dias consecutivos. O que está perguntando lá? De acordo com o DL 220, Estatuto, nos termos da legislação mencionada, então é 10 dias. Olha que pilantragem de questão, tô aqui me remoendo com isso, pelo amor de Deus. Não dá, né, cara? Isso é maldade. Você entendeu, né? Então você entendeu o meu ódio aqui dessa questão. Mas foi lá, porque o decreto 2479 fala 30, cara. E ele tá perguntando aqui, não é o decreto 2479, é o decreto 220. Olha a importância de você estudar os dois juntos. 2. A pena de destituição de função nos termos do estatuto será aplicada. Então, destituição de função
aquele falta de exação, né? Embriaguez, isso aqui é demissão, isso aqui é demissão, demissão, aí aqui destituição de função, falta de exação, e aqui é demissão, então letra D. 3. Nos termos do estatuto, tem que prestar sempre atenção nisso aqui, né? Mas foi aquela lá. Em caso de negligência, poderá ser aplicada verbalmente. Pô, aí é advertência, né? Verbalmente, vertência verbal. E é caso de negligência, como diz lá o artigo. Então, essa questão aqui foi fácil. Tudo questão de prova, tá? Tudo questão que já foi cobrado em várias bancas diferentes. Durante o procedimento médico realizado nas instalações de um hospital, 2 servidores públicos discutiam acaloradamente, sendo certo que um dos servidores ofendeu gravemente com inúmeros xingamentos seu superior hierárquico, recusando-se a realizar suas funções, conforme determinado por esse superior. Segundo o Estatuto, Decreto 220, a sanção aplicável no caso dele. Então ele proferiu inúmeros xingamentos ao seu superior, em incontinência... Ai meu Deus, como é que é? Desobediência lá, insubordinação grave em serviço, causa de demissão. Insubordinação grave em serviço. Então, cadê? Causa de demissão. É o gabarito oficial. Dificilmente eles colocam um caso concreto para encaixar no termo lá previsto na lei, tá? Nesses casos, tem 2 questões aqui que eles encaixaram. Uma é essa e tem uma outra também. Servidor público da UERJ se ausentou do serviço sem justa causa por 10 dias consecutivos. Instaurado o inquérito, não foi comprovada qualquer justa causa para as faltas. Nesse caso aqui, 10 dias consecutivos, pelo decreto 220, é demissão, né? Aqui ele não fala qual é o diploma, né? Se é o decreto 220, se é o decreto 2479, mas pouco importa. Olha as alternativas que tem. 10 dias consecutivos é causa de demissão. Porque o decreto 2479 não fala em suspensão, em repreensão, em advertência, nem o decreto 220. Então não tinha como marcar A, B ou C. Aí era D mesmo, entendeu? Vai aprendendo o jogo. Decreto 220 estabelece as penalidades. Nos casos de desrespeito a proibições que, pela sua natureza, não ensejarem pena de demissão, é grave, mas não tão grave a ponto de tirar uma demissão, então é uma suspensão. Letra D. Tudo aí. 7. Com relação às penalidades descritas no capítulo 5 do Estatuto, Decreto 220, pode-se afirmar que a pena de A. Suspensão não poderá exceder a 120 dias? Não, 180 dias. Então está errado aqui. B. Destituição de função dar-se-á quando verificada falta de exação no cumprimento do dever. B. Beleza. Tá vendo que é a literalidade do que está escrito lá nesse caso, né? C. A advertência será aplicada por escrito? Não, é verbal. Em caso de negligência, tal, mas é verbal. E letra D. Repreensão será aplicada verbalmente? Não, repreensão é por escrito. Desobediência, falta de cumprimento, então ficou letra B de bola. 8. No que tange a aplicação das penas disciplinares aos servidores, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes. Segundo os termos do regulamento 2479, é considerada a pena disciplinar. E aí o 2479 não vai diferenciar da L220, né? Aí só tem, dessas aqui, só tem a multa, que é a punição. Exoneração não é punição, férias de ofício, né? Todas as férias são de ofício. Imagina que férias fosse punição, é nazismo, né? Pelo amor de Deus. Interrupção remuneratória, nunca ouvi falar, isso não existe, inventaram esse negócio aqui. Então, letra A. 9. Todo início de mês, após receber seus... outro caso concreto, esse aqui é uma história interessante. Maria, ocupante do cargo efetivo de técnico superior especializado na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, comemora em seu horário de almoço, bebendo vários copos de chopp e retorna em seguida para o Departamento de Recursos Humanos, onde está lotada. Só aí já está errado, né? Embriaguez em serviço. No mês passado, no dia do pagamento, Maria retornou do almoço para a repartição e, visivelmente embriagada, que já dá ensejo a demissão, para piorar a história, a mulher vai lá e faz uma porcaria de um striptease. Aí tu legal, professor. Legal depende da Maria. Não sei. Pode ser legal, pode não ser. Ali no caso não é, né? Tirando suas roupas durante dança sensual
Alguém segura essa moça, pelo amor de Deus. Sendo incontinência pública escandalosa, aí, ó. Presença. Cara, tem dois motivos aí para demissão da mulher. A demissão dupla, porque é a embriaguez em serviço e a incontinência pública escandalosa. Com base no estatuto, após o devido processo disciplinar, Maria, não está sujeita a pena disciplinar. Alguém vai marcar isso? Não é possível que essa mulher. Letra C. Está sujeita a pena de repreensão? Não. D. Está sujeita a pena de suspensão? Não. Não, meu amigo. Demissão dupla, mulher. Embriaguez em serviço e inconstância pública escandalosa. Alguém segura a Maria aí. E 10. É sabido que os prazos prescricionais indicados no Estatuto, né, são aplicados, por analogia, aos funcionários das serventias extrajudiciais para efeito de aplicação. Serventia extrajudicial é um negócio de cartório, tá? RGI, ofício de notas, mas não vem ao caso. Com base nisso, assinar a alternativa que apresenta corretamente o prazo. Então, para você saber aqui os prazos de prescrição. 5 anos para qualquer tipo de sanção? Não, tem 5 e tem 2 anos. 2 anos para qualquer tipo de sanção? Não, tem 5 e tem 2. 5 anos para suspensão? Não, a suspensão é 2 anos. Tá? 2 anos para multa? Sim, 2 anos para multa. 3 anos? Não, 3 anos não tem. Né? Ou é 5 ou é 2. E aí, fechou aqui. Legal, né? Bem bacana. Essa aqui é a aula que você não pode deixar de assistir. Fica com Deus, um abraço.